Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana estamos conversando um pouco sobre autismo, desenvolvimento da linguagem e para isso estamos recebendo aqui nos estúdios uma fonoaudióloga. Tudo bem, doutora Lisiane? Tudo bem, pastor. Bom dia novamente. Bom dia, doutora Lisiane. Ela é graduada em fonoaudiologia por Santa Catarina, especialista em psicomotricidade, mestre em distúrbios da comunicação humana e doutora em ciências da linguagem. Amiga, a gente tem falado um pouquinho a respeito do autista, né? Geralmente o autista tem um pouco do atraso do desenvolvimento da linguagem, mas tem crianças que têm um atraso e não são autistas. Sim, sim. Então, quais são as abordagens abordagens terapêuticas que o fonoaudiólogo usa para ajudar em ambos os casos? Com criança é sempre lúdico, né, pastor? Então a gente usa de brinquedos, até esses brinquedos que eu tinha comentado no outro dia, que são brinquedos do nosso dia a dia. Frutinhas, animais, que são as categorias primárias, né, do nosso dia a dia. Você podia dar uma palavrinha para nós sobre lúdico, porque a gente ouve muito essa palavra, mas nem todo mundo entende quando a gente fala em recurso lúdico, por exemplo. Sim, sim. O lúdico é a brincadeira. Né? Então, é você conversar com a criança numa linguagem que ela vai entender. E aí, é através da brincadeira. Então, falou em lúdico, a gente tem estrutura de brinquedo, de brincadeira, né? E se nós pensarmos na estrutura aí do nosso mundo, a gente diminui as nossas coisas para dar para eles brincarem. Mas se eu tenho uma brincadeira que não envolve nenhum objeto, como, por exemplo, um esconde-esconde, isso também é lúdico? Também é lúdico, também é lúdico. E aí envolve um nível de simbologia, de compreensão abstrata do funcionamento dessa brincadeira, que já é de um nível um pouco mais avançado. Entendi. Né? Quando a criança pequenininha brinca de achou, né? Escondeu, achou, e aí faz aquela festa, essa criança está entrando e começando a entender esse funcionamento do nosso mundo. O autista geralmente não brinca de achou. Entendi. Né? Ele não consegue ter essa percepção. Alguns, né? Eu falei outro dia que é um espectro, então eu tenho que tomar muito cuidado para não é ou autista, né? Alguns deles não fazem isso. Outros fazem, a gente não percebe que ele é até com que outras coisas apareçam, né? Eu passei por isso em casa. Sei bastante como é que funciona. Sim, você tem um filho autista, né? Eu tenho um filho autista que foi diagnosticado tardiamente. E o grande problema foi comunicação social, amigos e escola, né? Eles sofrem muito com a escola. Então, mas assim, a atuação terapêutica é através desse lúdico, dessa brincadeira, tanto para as crianças normais, quanto para as crianças do espectro, quanto para as crianças que têm um desenvolvimento neurotípico diferente, tipo uma síndrome, alguma coisa. A gente está sempre tentando estruturar, organizar o mundo dela através da brincadeira, porque eu não vou conseguir explicar o meu mundo do jeito que eu entendo. Você então, meio que materializa... Isso, né? Concreto. Materializo isso, exatamente. Entendi. Então o caminho é esse dessas abordagens terapêuticas, é usar o lúdico para materializar aquilo que a gente entende na mente. E aí nomeando, fazendo as ligações que eles não conseguiram fazer sozinhos, né? É muito normal a criança começar a falar e aí, mas ela fala errado. Falamos errado mesmo quando aprendemos a falar. Trocamos fonemas, né? Trocamos fonemas que são mais difíceis, fonemas são sons. Então trocamos os sons mais difíceis da nossa língua por sons mais fáceis. Boneca por boneca. Enfim, por aí vai, né? Chocolate por tocolate. Porque é mais fácil de falar, é mais anterior na boca. E aí por isso que o último som que às vezes eles adquirem é o R do R, o K lá no fundo da boca, né? E às vezes as crianças chegam, nem tem grandes problemas, elas só não conseguiram colocar esses fonemas no lugar. A escola ajuda muito, então a criança inicia o desenvolvimento de linguagem em casa, no desenvolvimento da família. Quando vai para a escola, ela troca isso com outra criança. Então a outra criança está falando bonitinho e eu tendo trocas. O meu sistema auditivo vai gerenciando isso para eu conseguir falar igual a ela. Então para o autista a interação é super importante. Super importante, e é a grande dificuldade dele. Porque ele não consegue se socializar tão fácil.
Ele não consegue fazer essa cópia, esse parâmetro, né? É diferente. Entendi. Olha aí quantas abordagens que têm ajudado muito, né? E se você, por acaso, tem aí um filho, um colega, um parente autista, esteja atento a essas abordagens que podem ser muito úteis, claro, buscando um profissional para todo esse trabalho. Doutora Elisiane, obrigado por sua presença hoje. Amanhã a gente continua? Continuamos. Amanhã esperamos você aqui para um outro tópico dentro dessa área, tá bem? Ok.